Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 20 perguntas de nível difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. De que rei Jeroboão foi servo? Alternativa A. Davi. Alternativa B. Acabe. Alternativa C. Saul. Alternativa D. Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Salomão. Também Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zeredá, servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Zeruá, levantou a mão contra o rei. 1 Reis capítulo 11 versículo 26. Pergunta 2. Onde fala sobre uma profecia do problema de trânsito nas grandes cidades? Alternativa A. Naum capítulo 2 versículo 4. Alternativa B. Ageu capítulo 2 versículo 4. Alternativa C. Esdras capítulo 2 versículo 4. Alternativa D. Joel capítulo 2 versículo 4. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Naum capítulo 2 versículo 4. Os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem como tochas, e correm como os relâmpagos. Pergunta 3. Que parte da árvore da vida possibilitará a recuperação da saúde aos habitantes da nova terra? Alternativa A. O fruto. Alternativa B. As raízes. Alternativa C. As folhas. Alternativa D. A madeira. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. As folhas. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Apocalipse capítulo 22 versículo 2. Pergunta 4. Qual desses era obrigado a cobrir o bigode? Alternativa A. O escriba. Alternativa B. O leproso. Alternativa C. O necromante. Alternativa D. O agoureiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. O leproso. Também as vestes do leproso, em quem está a praga, serão rasgadas, ele ficará com a cabeça descoberta e de cabelo solto, mas cobrirá o bigode, e clamará, imundo, imundo. Levíticos capítulo 13 versículo 45. Pergunta 5. Que homem pediu perdão por adorar o deus Rimon? Alternativa A. Naamã. Alternativa B. Saul. Alternativa C. Naor. Alternativa D. Salomão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Naamã. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, disse Eliseu. Vá em paz, quando Naamã já estava a certa distância. 2 Reis capítulo 5 versículo 18 e 19. Pergunta 6. Quem deu alimentos em troca de cavalos? Alternativa A. Salomão. Alternativa B. Moisés. Alternativa C. Jó. Alternativa D. José. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. José. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos.
Gênesis capítulo 47 versículo 17. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 7. Qual o nome do menino cuja ama o deixou cair, ficando ele manco? Alternativa A. Gade. Alternativa B. Mefibosete. Alternativa C. Otniel. Alternativa D. Joás. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Mefibosete. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezeel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas, na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Segundo Samuel capítulo 4 versículo 4. Pergunta 8. Quem disse, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados? Alternativa A. Eliseu. Alternativa B. Jonas. Alternativa C. Elias. Alternativa D. Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Elias. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis capítulo 19 versículo 3 e 4. Pergunta 9. Como se chamavam os filhos de Samuel? Alternativa A. Joel e Abias. Alternativa B. Simeia e Asaías. Alternativa C. Joá e Zerá. Alternativa D. Hebron e Uziel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Joel e Abias. E os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e Abias, o segundo. 1 Crônicas capítulo 6 versículo 28. Pergunta 10. Complete o salmo, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos. Alternativa A. A salvação. Alternativa B. Coração sábio. Alternativa C. Vida eterna. Alternativa D. Graça. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90 versículo 12. Pergunta 11. Em qual livro a Bíblia fala de uma planta que foi morta por um bicho? Alternativa A. Amós. Alternativa B. Isaías. Alternativa C. Jonas. Alternativa D. Jó. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Jonas. Mas Deus enviou um bicho, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. Jonas capítulo 4 versículo 7. Pergunta 12. No livro de Oséias, que cidade é chamada de cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue? Alternativa A. Egito. Alternativa B. Efraim. Alternativa C. Assíria. Alternativa D. Gileade. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Gileade. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue. Oséias capítulo 6 versículo 8. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber: você tem criança pequena em casa, que passa mais tempo em frente aos aparelhos eletrônicos do que brincando? Gostaria que seu filho e sua filha tivessem mais interesse pela palavra de Deus? Conheça a Escolinha Bíblica, um material completo, com mais de 1000 atividades, onde sua criança vai aprender a palavra de Deus de maneira fácil e divertida.
Vamos deixar o link no primeiro comentário fixado, então, quando esse vídeo terminar clique para acessar. Pergunta 13. Como Dário passou a noite depois de ter mandado Daniel à cova dos leões? Alternativa A. Festejando. Alternativa B. Em jejum. Alternativa C. Comendo. Alternativa D. Bebendo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Em jejum. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença, além disso, não conseguiu dormir. Daniel capítulo 6 versículo 18. Pergunta 14. Que profeta fala de uma praga em que nas pessoas apodrecem os olhos e a língua? Alternativa A. Zacarias. Alternativa B. Sofonias. Alternativa C. Ageu. Alternativa D. Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Zacarias. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém, sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Zacarias capítulo 14 versículo 12. Pergunta 15. Qual o nome do falso profeta que por ter pregado rebeldia contra o Senhor foi castigado juntamente com seus descendentes? Alternativa A. Zoar. Alternativa B. Semaías. Alternativa C. Ágabo. Alternativa D. Ornã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Semaías. Portanto assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência, ele não terá varão que habite entre este povo, nem verá ele o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor. Jeremias capítulo 29 versículo 32. Pergunta 16. Na Bíblia, ósculo é a mesma coisa de? Alternativa A. Beijo. Alternativa B. Abraço. Alternativa C. Tapa. Alternativa D. Olhos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Beijo. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar meus pés. Lucas capítulo 7 versículo 45. Pergunta 17. Que porto de mar disse de si mesmo, eu sou perfeito em formosura? Alternativa A. Porto de Jope. Alternativa B. Porto de Sincreia. Alternativa C. Porto de Nínive. Alternativa D. Porto de Tiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Porto de Tiro. E dize a Tiro, que habita nas estradas do mar e negocia com os povos em muitas ilhas, assim diz o Senhor Jeová, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura. Ezequiel capítulo 27 versículo 3. Pergunta 18. Quem protegeu Jeremias de ser executado pelo povo? Alternativa A. Baraque. Alternativa B. Aspenais. Alternativa C. Aicão. Alternativa D. Urias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Aicão. Mas Aicão, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Jeremias capítulo 26 versículo 24. Antes da próxima pergunta, eu gostaria de pedir a sua ajuda para assim que esse vídeo terminar, compartilhe ele, nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos e familiares, e os desafie para saber se eles conhecem mais a Bíblia do que você. Fazendo isso, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a palavra de Deus. Pergunta 19. Onde se compara o sopro de Deus a uma torrente de enxofre? Alternativa A. Isaías capítulo 30 versículo 33. Alternativa B.
Ezequiel capítulo 30 versículo 33. Alternativa C. Jeremias capítulo 30 versículo 33. Alternativa D. Provérbios capítulo 30 versículo 33. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Isaías capítulo 30 versículo 33. Tofete está pronta já faz tempo, foi preparada para o rei, sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo, o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre ardente, a incendeia. Pergunta 20. No tempo de quem, sob pena de morte, foram os sacerdotes proibidos de beber vinho? Alternativa A. Malaquias. Alternativa B. Zacarias. Alternativa C. Oséias. Alternativa D. Joel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Zacarias. E, naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele, para o sul. Zacarias capítulo 14 versículo 4. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.